Boa noite. Boa noite. Preso desde ontem em São Paulo, Joesley Batista é levado para Brasília. O dono da JBS Friboi teria omitido informações e deve perder benefícios da delação. Polícia Federal realiza buscas em imóveis de Joesley Batista e do ex-procurador da República. Aumentam os sinais de fraudes na negociação para barrar ações na Justiça. Ministro Roberto Barroso do Supremo decide se Temer deve ser investigado de novo. Pedido de inquérito fala em propinas no decreto sobre exploração de portos. Nova denúncia contra Lula aponta suborno em medida provisória. O ex-presidente já foi condenado por Moro e é réu em 6 processos. Fiscalização fecha um grande shopping na rua 25 de março, em São Paulo. Quase 1.000 lojas da região são suspeitas de vender pirataria e contrabando. Sobe para 96 o número de mortos no terremoto no México. Nos Estados Unidos, o furacão Irma enfraquece, mas deixa vítimas e muitos estragos. O Jornal da Gazeta está no ar. O shopping 25 de março, na região central de São Paulo, foi fechado hoje numa operação conjunta da Receita Federal e a Prefeitura. Praticamente todas as lojas vendiam produtos pirata. Portas fechadas em plena segunda-feira, um dos dias mais movimentados para o comércio da região da rua 25 de março. Este shopping, que recebe o mesmo nome do endereço, foi interditado e teve o alvará de funcionamento cassado pela Prefeitura. Nessas imagens cedidas pela Receita Federal, é possível ver o movimento do início da ação. Todos os boxes foram fechados. Até um helicóptero foi usado para acompanhar os trabalhos. 25 auditores fiscais e 80 analistas tributários da Receita Federal participaram da operação ao lado de funcionários da Prefeitura, do Ministério Público e de guardas civis metropolitanos. O objetivo da ação conjunta é coibir o comércio de produtos de contrabando e descaminho e ainda a falsificação. Contrabando é o crime de importar ou exportar de forma clandestina, ou seja, sem passar pela fiscalização, no caso da Receita Federal. O crime de descaminho é quando a mercadoria entra no país a um custo diferente do valor declarado em nota fiscal. Normalmente, no papel, o preço é menor e a diferença é desviada. Já a falsificação é o comércio conhecido como pirata, quando não há autorização para copiar ou reproduzir um produto. O shopping foi fechado por vender produtos piratas. Atrapalha muito a concorrência leal, né? A empresa constituída, atuando formalmente, regularmente, recolhendo seus tributos, sofre a concorrência, né, de um estabelecimento que vende a mercadoria sem recolher os tributos e falsificando. Batizada de Setembro, a operação continua durante todo o mês. Cerca de 900 lojas aqui na região central devem ser fiscalizadas. A estimativa é que 800 toneladas de mercadorias irregulares devem ser apreendidas, o equivalente a 300 milhões de reais. As lojas que estiverem com alguma irregularidade poderão ser fechadas. Para a Receita Federal, a pirataria é um crime facilmente associado a outros, como corrupção, lavagem de dinheiro e ainda escravidão de trabalhadores e danos à saúde pública. No primeiro semestre deste ano, a Receita somou o maior índice de apreensão dos últimos 8 anos. 1 bilhão e 200 milhões de reais foram apreendidos em mercadorias em todo o país. Só no estado de São Paulo, a quantia apreendida no período chegou a 350 milhões de reais. A operação iniciada hoje ainda pretende saber quem chefiava o esquema no shopping da rua 25 de março. Nós coletamos hoje farta documentação, tanto digital como em papel, né? Estamos checando agora quem são as pessoas que alugavam aqueles estabelecimentos, né, para chegar de fato aos reais envolvidos no crime. Nós não conseguimos contato com a administração do Shopping 25 de março para falar sobre essa Operação Setembro. Em visita a uma das carretas do programa Doutor Saúde, o prefeito João Dória faz um balanço sobre o Corujão da Saúde. Mais de 1 milhão de exames já foram realizados, enquanto outras 73 mil ainda aguardam na fila.
As 10 carretas estão espalhadas por vários bairros de São Paulo e uma delas fica do lado do terminal Santo Amaro, na Zona Sul. As unidades móveis, equipadas para exames de prevenção, foram doadas pela iniciativa privada e integram o programa Doutor Saúde. Desde o lançamento das carretas em março, já foram realizados 14 mil atendimentos pela rede pública municipal. O evento também serviu para que a Prefeitura divulgasse os números do Corujão da Saúde, lançado pela gestão de João Dória, do PSDB, no dia 10 de janeiro. Os exames seriam feitos à noite por meio de convênios com 37 hospitais e centros de saúde. Nos 8 primeiros meses do ano, o governo diz que foram realizados 1.014.525 exames e afirma que cumpriu a promessa de zerar a fila de exames acumulada do ano passado, que passava de 485 mil. Segundo a Prefeitura, 9 milhões de reais já foram repassados para os hospitais pela remuneração dos exames que já foram realizados. O dinheiro foi pago seguindo a própria tabela do Sistema Único de Saúde. O balanço também mostra que mais de 72.300 pessoas continuam na fila pelos procedimentos. Existem filas, mas as filas são administráveis agora no prazo de 30 dias para os exames urgentes, 60 dias para os demais exames. Ou seja, nós não temos mais o contencioso como havia de 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos e até um pouco mais de pessoas esperando para fazer exames. A Prefeitura também aproveitou para divulgar números do Corujão da Cirurgia. O programa, seguindo os mesmos moldes das regras do Corujão da Saúde, já realizou 8 mil procedimentos desde o começo do ano. A programação, que nós não queremos assim nos comprometer, porque cirurgia é muito mais difícil do que exame, é de em 18 meses nós zerarmos a fila. E daqui a pouco o Rodolfo Gamberini entrevista o vice-prefeito de São Paulo, Bruno Covas, do PSDB, sobre a conjuntura política e os principais problemas da cidade. O ministro Edson Fachin, relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, determinou buscas em endereços ligados aos executivos da JBS Friboi, aqui em São Paulo e no Rio de Janeiro. Entre eles está a casa do ex-procurador Marcelo Miller, suspeito de atuar em favor do grupo enquanto ainda integrava o Ministério Público Federal. E hoje a Polícia Federal cumpriu mais 5 mandados de busca e apreensão em imóveis relacionados à JIF. 4 em São Paulo e 1 no Rio de Janeiro. Entre os endereços está a casa de Joesley Batista, aqui no Jardim Europa, na zona oeste da capital paulista. A ordem judicial foi expedida pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, que acolheu o pedido do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, de prisão temporária de Joesley Batista e Saldi. Entre os materiais apreendidos estão documentos e laptops. Pela manhã, os policiais estiveram ainda na casa de Ricardo Saldi, no Morumbi. O apartamento do advogado e diretor jurídico da JBS Friboi, Francisco Assis e Silva, também foi alvo. Ele foi um dos negociadores do acordo de delação e depois também virou delator. O imóvel fica em Higienópolis, também na Zona Oeste. Os policiais também estiveram na sede da JIF. No Rio de Janeiro, agentes da Polícia Federal e do Ministério Público Federal cumpriram na casa do ex-procurador Marcelo Miller outro mandado de busca e apreensão. Miller é suspeito de atuar para a JIF enquanto ainda integrava o Ministério Público Federal. A operação de hoje foi batizada de Boca, em alusão à Boca della Verità, escultura romana que, na Idade Média, acreditava-se morder a mão de mentirosos e, portanto, servia como uma espécie de detector de mentiras da época. O advogado Antônio Carlos Almeida Castro, que defende Joesley Saldi, informou que as buscas eram esperadas. A defesa de Miller afirmou que o ex-procurador recebeu com tranquilidade as ações e que colaborou com as equipes de investigação, apresentando tudo o que lhe foi solicitado. Já estão em Brasília Joesley Batista e Ricardo Saldi. Eles vão ficar detidos na sede da Polícia Federal. Os dois teriam omitido informações e podem perder o benefício concedido nas delações. Joesley e Ricardo Saldi, executivos da JBS Friboi, deixaram a sede da Polícia Federal em São Paulo por volta das 10h30 da manhã. De lá, seguiram para o aeroporto de Congonhas, de onde embarcaram para Brasília às 2 da tarde. Na capital federal, os executivos fizeram, como é praxe, o exame de corpo de delito no IML. Eles vão ficar detidos na sede da Polícia Federal.
Joesley e Saldi tiveram a prisão determinada pelo ministro Edson Fachin, que atendeu a um pedido do Procurador-Geral da República. Eles se entregaram ontem à tarde. As prisões são temporárias, com prazo de 5 dias, que podem ser convertidas para preventiva, sem data para soltura. Segundo Rodrigo Janot, os dois omitiram informações no acordo de delação premiada. As prisões foram decretadas após os executivos entregarem os novos áudios ao Ministério Público Federal. Em um dos trechos, Joesley dá a entender que não havia contado tudo o que sabia. Não dá para nós um dia chegar e contar 30 traquinagens nossas, 30, nós vamos contar 20, sei lá, traquinagens nossas, sem nós ter tomado um bombardeio. As defesas afirmam que eles não mentiram nem omitiram informações no processo que levou ao acordo de colaboração premiada e que está sendo cumprido integralmente. Ao decretar a prisão de Joesley Batista e Ricardo Saldi, Fachin ainda determinou a suspensão dos benefícios do acordo de colaboração premiada dos executivos, como a imunidade penal, que é o impedimento dos delatores serem processados e presos pelos crimes confessados. No entendimento de Fachin, os benefícios dos delatores da JBS estão suspensos até que se investigue as omissões. Num dos áudios, Joesley e Saldi indicam a participação do ex-procurador Marcelo Miller nas negociações para a colaboração do grupo. Fachin afirmou que, em princípio, a gravação revela o ilegal aconselhamento que os colaboradores vinham recebendo de Marcelo Miller. Por isso é que eu quero, nós dois, temos que estar 100% alinhados, nós dois e o Marcelo, entendeu? Para nós... Mas nós dois temos que operar o Marcelo direitinho para chegar no Janot e pá, tá. Quando o áudio foi feito em 17 de março, Miller era procurador da República e integrava o gabinete de Janot. Ao sair do Ministério Público em abril deste ano, ele foi para um escritório que começou a tratar do acordo de leniência do grupo. Janot chegou a pedir a prisão de Miller, negada pelo ministro Fachin. O ministro disse que, apesar de elementos de supostos crimes de obstrução de justiça e exploração de prestígios, não há justificativa para decretar a prisão do ex-procurador. Miller nega as acusações. No sábado, um dia depois de Janot pedir a prisão dos executivos, o Procurador-Geral da República se encontrou com o advogado de Joesley, Pier Paolo Bottini, num bar na capital federal. A foto foi divulgada pelo site O Antagonista. Janot disse que frequenta o local rotineiramente e que não foi tratado qualquer assunto de natureza profissional. Apenas amenidades, que a boa educação e cordialidade prezam entre duas pessoas que se conhecem por atuarem na área jurídica. O advogado disse que o encontro foi casual e rápido, num local público frequentado por ambos. Agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Ele fala sobre a prisão de Joesley e Ricardo Saldi. Os delatores da JBS desceram do céu, onde desfrutavam de imunidade penal, para o inferno, onde estão cercados por pelo menos 4 investigações criminais de nomes esquisitos. Operação Sepsis, Operação Greenfield, Operação Cui Bono e Operação Bullish. Investigam-se desde fraudes na Caixa Econômica até empréstimos companheiros no BNDES. Sem imunidade, a turma da JBS talvez tenha que se contentar com reduções de penas. No alto grampo que provocou a reviravolta na colaboração judicial da JBS, o cleptoempresário Joesley Batista contou vantagem para o seu empregado Ricardo Saldi. Expressando-se num idioma muito parecido com o português, Joesley disse: "Nós não vai ser preso." Joesley e Saldi foram passados na tranca no domingo. Não havia outra coisa a fazer. Aproveitando-se da erosão do acordo com a JBS, denunciados e investigados criticam o Instituto da Delação. Michel Temer e seus aliados puxam o couro. Convém rebater a esperteza. Uma delação mal negociada não torna a ferramenta maldita. Ao contrário, é preciso punir os delatores de fancaria para preservar um mecanismo que vem sendo vital no combate à corrupção. Temer se apavora porque acaba de ser preso na Papuda Gedel 51 milhões Vieira Lima. Trata-se de uma nova delação esperando para acontecer. Boa noite.
O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, pede ao Supremo Tribunal Federal o arquivamento do inquérito aberto para investigar os senadores Renan Calheiros, Romero Jucá e o ex-presidente José Sarney, todos do PMDB. A investigação foi instaurada a pedido do próprio Janot após a delação premiada do ex-presidente da Transpetro, Sérgio Machado, que apontava a suposta tentativa dos PMDBistas de atrapalhar a Operação Lava Jato. A operação das conversas gravadas por Sérgio Machado revelaria um plano para embaraçar as investigações sobre a corrupção na Petrobras. No pedido apresentado hoje, Janot afirma que a divulgação da gravação revelou a estratégia planejada pelos PMDBistas, mas que os atos praticados não são considerados crimes. O ministro do Supremo, Luiz Roberto Barroso, foi sorteado como novo relator do pedido de abertura de inquérito feito pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, para investigar a suspeita de participação do presidente Temer em irregularidades no chamado Decreto dos Portos. Feita em junho, a denúncia teve como base conversas gravadas entre o presidente e o ex-assessor dele, o ex-suplente de deputado Rodrigo Rocha Lures, flagrado com aquela mala de R$500 mil. No diálogo, eles falam da edição de um decreto que trataria da exploração de portos. A suspeita é de que pode ter havido pagamento de propina. O caso, na época, foi encaminhado para a Fachin, mas Janot pediu que fosse sorteado um novo relator, porque a denúncia não tratava da Lava Jato. Agora, caberá a Barroso decidir se abre a investigação. Ex-presidente Lula é denunciado mais uma vez na Operação Zelotes. O Ministério Público do Distrito Federal acusa o petista pelo crime de corrupção passiva, de ter editado a medida provisória 471 para supostamente favorecer empresas do setor automotivo em troca de propina. Além do ex-presidente, outras 6 pessoas foram denunciadas, entre elas o ex-chefe de gabinete de Lula, Gilberto Carvalho. Para os procuradores, as empresas automobilísticas Caoa e Mitsubishi teriam prometido R$6 milhões a Lula e a Carvalho em troca de benefícios para o setor. O dinheiro, segundo as investigações, era para custear campanhas eleitorais do PT. De acordo com a denúncia, a medida provisória editada em 2009 passou por avaliações dos corruptores antes de ser finalizada. Lula e o filho Luiz Cláudio já são réus na Operação Zelotes, acusados pelos crimes de tráfico de influência, lavagem de dinheiro e organização criminosa. A investigação é em torno da compra dos caças do modelo Gripen, adquiridos da Suécia pelo governo Dilma. Ao todo, Lula é réu em 6 ações penais. Na Lava Jato, já foi condenado pelo juiz Sérgio Moro a 9 anos e 6 meses de prisão pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Essa foi a primeira condenação do petista. O caso envolve o apartamento triplex em Guarujá. Ele aguarda o julgamento do recurso deste processo por parte do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, com sede em Porto Alegre. O Instituto Lula diz em nota que os procuradores abusam de suas prerrogativas legais para tentar constranger o ex-presidente Lula. Segundo o Instituto, o Ministério Público manipula o sistema judicial brasileiro para promover uma perseguição política ao petista. A Justiça Federal decidiu hoje adiar o depoimento do advogado Roberto Teixeira, amigo do ex-presidente Lula. Ele é réu numa ação penal acusado de ter ajudado a intermediar um pagamento de propina da Odebrecht ao ex-presidente. Teixeira seria ouvido na quarta-feira, mesmo dia em que Lula vai prestar depoimento a Sérgio Moro, também no processo em que é acusado de ter recebido da empreiteira um terreno destinado a ser a nova sede do Instituto e um apartamento em São Bernardo do Campo. A defesa de Teixeira pediu o adiamento do depoimento após o advogado ter sido internado no início do mês por insuficiência cardíaca. Ele já recebeu alta. Joesley Batista disse em depoimento à Procuradoria-Geral da República que acertou contratos fictícios com o escritório de advocacia do ex-ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, para manter boas relações com o petista. O
depoimento de Joesley Batista à Procuradoria-Geral da República foi dado no último feriado de 7 de setembro, antes de ter sido decretada a prisão dele pelo Supremo Tribunal Federal. O dono do frigorífico JBS disse que o escritório, que tem José Eduardo Cardoso como sócio, emitia nota de 70 a 80 mil reais por mês como forma de contrato fictício. O objetivo, segundo Joesley, era manter boa relação com o ex-ministro da Justiça, que o tratava muito bem. O acordo foi firmado com o advogado Marco Aurélio Carvalho, dono do escritório que José Eduardo Cardoso trabalha e tem sociedade. No depoimento, o empresário dono da JBS Friboi afirmou à Procuradoria nunca ter perguntado a Carvalho se o dinheiro chegava de fato ao ex-ministro da Justiça. Joesley Batista confessou também que as empresas dele patrocinavam vários eventos e palestras do Instituto de Direito Público, que pertence ao ministro Gilmar Mendes do STF. As empresas de Joesley pagaram mais de 2 milhões de reais ao Instituto, mas a diretoria jurídica da companhia afirmou que não tinha ilegalidade no patrocínio. A PGR também ouviu o executivo Ricardo Saldi e ele admitiu ter gravado o ex-ministro da Justiça no encontro na casa de Joesley Batista. Porém, Saldi diz que foi orientado pelo ex-procurador Marcelo Miller a enviar a gravação para o exterior, para não comprometer os dois advogados. Em nota, o ex-ministro José Eduardo Cardoso afirmou que as novas afirmações de Joesley contradizem o acordo de delação premiada que fez referências ao advogado Marco Aurélio Carvalho. Segundo o ex-ministro da Justiça, os executivos da JBS Friboi isentaram o sócio dele de qualquer relação com pagamentos. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, pediu ao Superior Tribunal de Justiça a abertura de um inquérito para investigar o governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão, do PMDB. O pedido, cujo conteúdo está sob sigilo, foi sorteado para o ministro Luiz Felipe Salomão. A investigação tem como base as delações de ex-executivos da Odebrecht. Segundo eles, Pezão recebeu pagamentos não declarados à Justiça, registrados no sistema de informática do Departamento de Propina da Odebrecht. Os delatores afirmaram ainda que os valores foram entregues em dinheiro pessoalmente e em contas no exterior. Com a renúncia do vice-presidente uruguaio Raul Sendic, a senadora Lúcia Topolansky vai assumir o cargo. Ela é mulher do ex-presidente José Mujica. Lúcia Topolansky é do partido governista Frente Ampla e vai ser vice-presidente porque é a segunda senadora mais votada da coligação na última eleição. Segundo a Constituição uruguaia, quem deveria ocupar a função seria José Mujica, por ter sido o senador mais votado. Mas como o país não permite reeleição, ele não pode assumir o cargo. Com isso, a mulher dele passou a ser a primeira da lista. O vice-presidente Raul Sendic renunciou depois que se descobriu que ele tinha um título acadêmico falso e teria pago despesas pessoais com cartões corporativos quando dirigia a estatal petrolífera ANCAP. Pede investigação sobre crimes contra a humanidade na Venezuela. Para o Alto Comissariado da ONU para os Direitos Humanos, há indícios de excessivo uso da força pelos oficiais de segurança da Venezuela. A atuação deles poderia configurar crimes contra a humanidade. O ministro venezuelano de Relações Exteriores, Jorge Arreaza, disse que o país está disposto em cooperar com a ONU e convidou 3 membros do Conselho para visitar a Venezuela nos próximos meses. Após a ameaça da Coreia do Norte, Estados Unidos alteram o projeto de sanções contra a Coreia do Norte. Segundo informações, o novo projeto americano inclui embargo progressivo e não total sobre o petróleo que vai para a Coreia do Norte e também prevê proibição de importação de produtos têxteis a todos os países membros da ONU. Após negociações com Rússia e China, o governo dos Estados Unidos também não aceitou congelar os bens do líder Kim Jong-un, mesmo diante da oposição desses países. Na semana passada, a capital da Coreia do Norte realizou mais um teste nuclear. Em comunicado, o Ministério das Relações Exteriores norte-coreano disse que medidas definidas garantirão sofrimento aos Estados Unidos. Nas palavras do porta-voz, eles devem pagar o devido preço pelas sanções e acrescentou que o mundo verá como a Coreia do Norte domará os bandidos americanos.
O número de mortos no terremoto que atingiu o México na última sexta-feira sobe para 96. O tremor de mais de 8 pontos reduziu casas, igrejas e edifícios públicos a escombros. Os estados do sul, entre eles Oaxaca e Chiapas, foram os mais afetados. Para dar apoio a cerca de 2 milhões de pessoas atingidas no território, o governo mexicano anunciou a suspensão da ajuda oferecida às vítimas do furacão Harvey, que atingiu o estado do Texas. Mesmo tendo sido rebaixado para a tempestade tropical, o Irma continua causando estragos. Em Cuba, 10 pessoas morreram. Nos Estados Unidos, 4. Houve inundações em várias cidades da Flórida. Em Fort Lauderdale, a areia da praia também invadiu as ruas. Depois da queda de árvores e de postes da rede elétrica, mais de 6,5 milhões de pessoas ficaram sem luz. Os aeroportos do estado continuam fechados e algumas rodovias também. Em Cuba, principalmente em Havana, o Irma provocou grandes alagamentos e 1 milhão de pessoas tiveram que ser removidas. Várias ilhas do Caribe atingidas pelo furacão estão dependendo de ajuda externa. Pelo menos 37 pessoas morreram na região. Amanhã, o Itamaraty deve enviar um avião da FAB para retirar cerca de 60 brasileiros que continuam nas ilhas atingidas. E aqui em São Paulo, nós vamos ter muito calor esta semana, com temperaturas de 30 graus ou mais à tarde, hein? E por causa da umidade abaixo de 40%, a qualidade do ar continua muito ruim nos próximos dias. Vamos ver em detalhes a previsão do tempo com Luciana Magalhães. A semana começa com sol, calor e ar bastante seco na maior parte do Brasil. Não há previsão de chuva no eixo que vai desde o norte do Paraná até o Maranhão. Mas no sul do Brasil, instabilidades provocam chuva que pode ser volumosa. Pode chover também na faixa leste que vai desde o Espírito Santo, passando pela Bahia até o Rio Grande do Norte. E o ar abafado provoca chuva na região norte e também no norte e oeste do Mato Grosso. Vamos ver agora a nossa tabela de temperaturas? Olha, em Porto Alegre, por causa do tempo instável, a máxima amanhã não deve passar dos 20 graus. No Rio de Janeiro, calor de 35. Em Palmas, sol muito forte, ar seco e máxima de até 39 graus. E em Maceió, chove, com máxima agradável de 27. São Paulo continua sob influência de uma forte massa de ar seco. Apenas na Baixada Santista e no litoral sul, algumas nuvens se formam, mas não chega a chover. No centro-oeste, máxima amanhã de 32 graus em Araçatuba e também em Marília. No norte do estado, máxima de 33 em Bauru e de 30 graus em Franca. E Santos amanhã terá máxima de 27 graus. Na capital paulista, por causa do ar seco, o ar fica bastante poluído. E os próximos dias serão de tempo firme, sem a mínima possibilidade de chuva. Lembrando que as madrugadas e as manhãs continuam amenas. Amanhã, máxima de até 30 graus. Na quarta, máxima de 29 e na quinta, máxima de 32 graus. O ministro do Planejamento, Diogo Oliveira, disse hoje que não há condições de conduzir as reformas da Previdência e da tributária ao mesmo tempo. Ele afirmou ainda que a da Previdência é urgente e que o país está prestes a não conseguir suportar os custos com aposentadorias e pensões. O ministro participou hoje de um fórum de economia em São Paulo. Segundo Diogo Oliveira, a situação previdenciária no país é grave. Ele afirmou que estamos prestes a não poder pagar a Previdência. O texto base da reforma foi aprovado pela Comissão Especial da Câmara em maio e agora precisa ser votado em plenário. Por se tratar de uma proposta de alteração na Constituição, vai precisar de pelo menos 308 votos em 2 turnos de votação. O ministro afirmou ainda que o governo vai ter que pedir uma autorização do BNDES para poder pagar a Previdência neste ano e no ano que vem. Segundo Diogo Oliveira, o governo não tem condições operacionais de tramitar no Congresso Nacional 2 reformas, a da Previdência e a tributária, e destacou a importância de reavaliar a estrutura do sistema de cobrança de impostos no país para equilibrar as receitas, mas disse que as mudanças na Previdência devem ser priorizadas.
A Bolsa de Valores de São Paulo bateu o recorde anterior de maio de 2008. A Bovespa passou hoje dos 74.300 pontos, o maior patamar da sua história, com alta de 1,7%. A alta do dia foi influenciada principalmente pelo desempenho positivo das ações da mineradora Vale da Petrobras e dos bancos Itaú, Unibanco, Banco do Brasil e Bradesco. Os papéis da Eletrobras subiram 7% e tiveram a maior valorização do dia. Depois de operar em queda na maior parte do dia, o dólar virou e fechou em alta de 0,3%, cotado a R$ 3,10. E agora vamos ao comentário de economia com Denise Campos Toledo. A forte reação que a Bolsa vem tendo e o dólar rodando ao redor de 13,10 tem relação com o mercado externo, com a queda do dólar frente a outras moedas e o excesso de liquidez, de dinheiro disponível em busca de boas oportunidades de ganho. Mas o Brasil só está se aproveitando deste cenário porque aumentou bastante a confiança nas perspectivas da economia brasileira. Vários indicadores melhoraram, como os de atividade, e os novos lances da crise política parecem ter aberto uma brecha para o avanço da agenda econômica. Mesmo com Temer ainda sendo alvo da Procuradoria, Janot ficou enfraquecido com o caso JBS e uma eventual nova denúncia contra o presidente não deve mobilizar atenções como a primeira. Isso pode dar condições de o governo avançar até mesmo com a reforma da Previdência, crucial para o ajuste das contas públicas. E a equipe de governo tem agido para preservar a agenda e mostrar a importância da reforma. Como vimos, Diogo Oliveira, ministro do Planejamento, até alertou para o fato de o governo estar prestes a não conseguir bancar os custos das aposentadorias e pensões. Ainda que haja algum exagero, há uma preocupação em se mobilizar a opinião pública e também os políticos para essa questão, o que é visto com bons olhos. Enfim, a melhoria dos índices de atividade, a queda das projeções de inflação e de juros, o potencial de avanço de medidas que podem ajudar no ajuste fiscal e na reestruturação da economia tem dado impulso à Bolsa e segurado o dólar. E a própria queda dos juros é outro fator que favorece a Bolsa como uma opção de investimento. A economia, mesmo com imenso desequilíbrio fiscal, entrou num ciclo mais positivo. É ver se a política, com esses escândalos e denúncias que parecem não ter fim, não compromete a agenda que pode colocar a economia nos trilhos de uma forma mais sustentável, sem que tenhamos, de novo, apenas mais um voo de galinha. Boa noite. A Polícia Federal concluiu que há indícios de que o presidente Michel Temer e os ministros Moreira Franco, da Secretaria-Geral da Presidência, e Eliseu Padilha, da Casa Civil, cometeram crimes de corrupção. A informação consta do relatório final do inquérito que investigou o chamado quadrilhão do PMDB na Câmara. Segundo o documento, também há evidências de envolvimento do ex-ministro Gedel Vieira Lima e dos ex-presidentes da Câmara, Henrique Eduardo Alves e Eduardo Cunha, nesse esquema. Os três estão presos. O suposto esquema envolvia, segundo a Polícia Federal, crimes de corrupção ativa e passiva, lavagem de dinheiro, fraude em licitações, evasão de dívidas, entre outros. O relatório sobre o caso foi enviado ao Supremo Tribunal Federal. 2 bairros de São Paulo têm o mesmo desafio: lidar com o tombamento dos seus imóveis. Na Vila Maria Zélia, na Zona Leste, a falta de preservação dos antigos galpões até virou tema de um documentário. Já no Jardim América, uma das áreas ricas da cidade, muitas mansões tombadas, apesar de bem conservadas, estão vazias. Placas de vende-se e de aluga-se estão por toda parte. Vários casarões do Jardim América estão assim, disponíveis. O bairro é tombado pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico e Artístico Estadual, o CONDEFAT. O órgão estaria estudando a possibilidade de permitir o uso compartilhado das mansões ou dos terrenos. A divisão da área em espécies de vilas ou de casas geminadas foi o caminho adotado em algumas cidades do mundo, como em Nova York. Para a Associação de Moradores dos Jardins, a falta de inquilinos faz parte de um momento pontual da economia. A entidade é contra qualquer alteração nas regras atuais de tombamento. Os jardins são tombados no traçado urbano, na vegetação e nos lotes. Você mexe com isso e começa uma onda, como tem acontecido em outros bairros também, essas ameaças de levantar esse tombamento, de mexer com regras de tombamento, e o risco da descaracterização é enorme. Lidar com a preservação histórica também é o desafio de outros bairros da cidade.
Outro exemplo deste problema é a Vila Maria Zélia, aqui na zona leste de São Paulo. O bairro, fundado há exatos 100 anos, é tombado pelos conselhos do patrimônio do estado e do município. Mesmo assim, vários imóveis estão completamente abandonados e foram descaracterizados. Neste daqui, a porta de entrada foi concretada e está toda pichada. A falta de manutenção está por toda parte. Galpões centenários que poderiam ter uma utilidade estão vazios. Seu Dedé é um dos moradores mais antigos. Ele conta que mesmo com patrocínio, os projetos de revitalização não vão adiante. Não fizeram nada com o dinheiro que veio da Comunidade Europeia, porque eles alegaram que isso não dá voto. Na prática, cada família ficou responsável pelo restauro das casinhas antigas. A da Luíse, hoje, virou um sobrado. As pessoas tinham necessidades muito maiores do que as restrições que eram colocadas e faziam a obra mesmo assim. Paulo e André fizeram um documentário cuja ideia é justamente discutir a importância de conceder utilidade a imóveis tombados. Eles citam como exemplo positivo o Shopping Light, que já foi a sede da antiga companhia Light de Energia. Situação bem diferente da que eles encontraram na própria Vila Maria Zélia. Não adianta só falar que está tombado. Você precisa organizar com aquilo de uma forma que aquilo se preserve, que aquilo conte uma história, que seja significado para quem está em torno, para a sociedade. Porque senão vira simplesmente um prédio antigo, muitas vezes abandonado. Em relação à reportagem, o Condefat explicou em nota que a conservação e manutenção de bens tombados são de responsabilidade dos proprietários, que devem consultar o conselho antes de qualquer intervenção no imóvel. O preparador físico Nuno Cobra, de 79 anos, foi preso hoje acusado de abusar sexualmente de uma mulher em agosto deste ano aqui em São Paulo. Segundo o Ministério Público Federal, ele foi levado para a sede da Justiça Federal Criminal para uma audiência de custódia e teve a prisão preventiva mantida. Cobra ficou famoso depois que começou a cuidar da preparação física do piloto de Fórmula 1 Ayrton Senna em 1983. Senna foi um dos primeiros a se preparar fisicamente como um atleta. Cobra ficou amigo do piloto e escreveu um livro, A Semente da Vitória. Nuno também treinou outros pilotos e se tornou uma espécie de guru de famosos. Ele teve a prisão preventiva decretada pela Justiça Federal de São Paulo, depois de ser condenado no último dia 6. A vítima foi uma mulher que se sentou ao lado de Cobra durante um voo de Curitiba a São Paulo em janeiro de 2015. Ela disse que durante a decolagem teve áreas íntimas apalpadas por ele várias vezes. Na semana passada, o Ministério Público Federal acusou Cobra de ter se envolvido em um novo episódio de assédio. Uma jornalista afirmou que também foi vítima de atos libidinosos depois de ter feito uma entrevista com Cobra, inclusive com outros jornalistas presentes no local. Com a nova suspeita, a Justiça Federal de São Paulo determinou a prisão preventiva dele. Agora as notícias do esporte com Estela Gontijo e Celso Cardoso. Depois do esporte, eu entrevisto ao vivo o vice-prefeito de São Paulo, Bruno Covas, do PSDB. O Corinthians perdeu para o Santos, mas mantém a diferença para o vice-líder no Campeonato Brasileiro, Celso. Pois é, Estela, a diferença para o Grêmio segue intacta, 7 pontos. Já a diferença para o Santos, terceiro colocado, diminuiu de 12 para 9. O Palmeiras segue em quarto lugar, enquanto São Paulo permanece na penúltima colocação ao empatar com a Ponte Preta. Vamos aos gols do final de semana. Jogando no Morumbi, o São Paulo abriu o placar nessa bela cobrança de falta do Profeta Hernanes, 1-0. O segundo do tricolor veio na dividida pelo alto, com o goleiro Aranha, onde Bruno Alves botou para dentro. A Ponte Preta diminuiu nesse pênalti marcado pelo juiz, que viu mão na bola de Jusilei. Na cobrança, Danilo Barcelos converteu. O empate da Macaca aconteceu na cabeçada de Léo Gamalho, que subiu sozinho para definir o placar. São Paulo 2, Ponte Preta também 2. O Palmeiras foi a Minas Gerais e abriu o placar contra o Atlético Mineiro, com esse gol de Daverson, 1-0. O empate do time mineiro veio nessa jogada dentro da área, que o juiz deu pênalti contra o Palmeiras. Na cobrança, Fábio Santos bateu firme e deu números finais ao jogo, 1-1. O Santos recebeu o Corinthians na Vila Belmiro e Lucas Lima abriu o placar para os donos da casa aos 13 do segundo tempo, 1-0.
No final do jogo, Ricardo Oliveira recebeu o passe preciso, empurrou para dentro e definiu o placar. Santos 2, 0 Corinthians. Retornando a São Januário, Vasco venceu o Grêmio pelo placar mínimo. O jovem Matheus Vital marcou o gol que impediu a aproximação do Grêmio ao líder Corinthians. No clássico carioca entre Botafogo e Flamengo, Igor Rabelo cabeceou na trave. E no rebote, Roger apareceu para empurrar para dentro. 1-0 Botafogo. Aos 23, de novo Roger. Bruno Silva cruzou rasteiro pela direita e o atacante se antecipou para marcar o segundo do Fogão e encerrar um jejum de 2 anos sem vencer o rival. 2-0 Botafogo, placar final. Celso, na ponta de cima ali da tabela, o Corinthians perdeu. Você acha que isso compromete alguma coisa? Não, porque o Grêmio também perdeu, né? Quer dizer, a confiança sim. O tanto que o Carille já conversou, disse que precisa melhorar e tal. Mas o Corinthians segue muito tranquilo ainda. Quem tem que se preocupar muito é o São Paulo. São Paulo está ali na penúltima colocação. Hoje lavaram roupa suja, então os jogadores se reuniram com a comissão técnica. Depois só os jogadores conversaram no dia de hoje. O Cueva e o Rodrigo Caio fizeram as pazes, pelo menos essa foi a informação que foi divulgada. O Cueva concedeu hoje entrevista coletiva e o São Paulo tem uma sequência muito difícil. Pega o Vitória, time que também está na zona do rebaixamento, são 2 times ameaçados, e depois tem o clássico contra o Corinthians. Nossa, pois que pedreira pela frente. Os próximos dias do São Paulo serão dias tensos e turbulentos. Palmeiras está ali, o Santos também voltou a sonhar com 9 pontos atrás do Corinthians, mas tem compromisso importante pela Libertadores da América, o foco hoje é outro. Título brasileiro continua difícil, mas vai que, né? Corinthians perca mais uma, mais 2, aí, mas que é muito difícil. Acho que Celso, ali no meio da tabela, o que a gente pode falar? Tem alguma equipe que pode conseguir alguma vaga na ponta de cima ali? Não, a briga está polarizada mesmo, Corinthians e Grêmio, com o Santos correndo por fora, Palmeiras correndo por fora. O Flamengo, que é uma decepção, né? Quando você acha que o Flamengo vai engatar, perde um jogo para o Botafogo, por exemplo, quebrando, né, um tabu de muito tempo. Então o Flamengo ainda é uma decepção. Palmeiras, Santos e Grêmio sonham com o título à distância. Mas em princípio mesmo é garantir vaga na Libertadores da América do próximo ano. Tá certo, então. Certo? Muito obrigada. Boa noite. Boa noite. Até amanhã. A seguir, Rodolfo Gamberini entrevista o vice-prefeito de São Paulo, Bruno Covas. Até já. Vamos à entrevista do dia com Rodolfo Gamberini. Nosso convidado hoje é o vice-prefeito de São Paulo, Bruno Covas, do PSDB. Boa noite, vice-prefeito. Aliás, o senhor emagreceu tanto, está parecendo filho do antigo vice-prefeito, hein? Obrigado, boa noite, telespectador, boa noite, Rodolfo. Obrigado pelo elogio. Não foi fácil, viu? Né? Passei muita fome. Está com uma aparência muito jovial. O senhor emagreceu Obrigado. de tanto assumir a prefeitura nas ausências do Dória? Eu emagreci porque precisava, né? Não dava, estava demais. E eu tenho certeza que a saúde agradece. Aliás, eu fiz uma brincadeira, mas o prefeito Dória, em 31 dias, em 8 meses, ele não estava em São Paulo, na prefeitura. Por que ele está viajando tanto? O que ele foi fazer em Paris, por exemplo? Ele esteve em Paris, numa reunião com o presidente Macron, esteve no Oriente Médio buscando recursos para serem investidos em São Paulo, esteve na China buscando câmeras para serem doadas para a cidade, enfim, cumprindo uma agenda internacional de uma cidade importante como a cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo hoje, ela compete com Madrid, ela compete com Paris, ela compete com Frankfurt. A gente está hoje num... Compete em que áreas? Compete do ponto de vista de busca de investimentos. Eu, por exemplo, tive a oportunidade de fazer uma apresentação em Londres para um grupo que quer criar um museu na América Latina e está discutindo que cidade que ele vai investir. Então, a cidade de São Paulo é uma cidade que hoje compete de forma global pela qualidade dos serviços que são aqui prestados, pela infraestrutura que nós temos, na busca de recursos. Então, eu tenho certeza que ele, embora não presente, hoje, inclusive, do ponto de vista de celular, é muito mais fácil qualquer contato, mas ele está trabalhando para a cidade de São Paulo. Quem é melhor candidato à presidência da República, Dória ou Alckmin? É o candidato do PSDB. Eu acho que dependendo do nome, a gente vive hoje um problema diferente de outros partidos, que não sabem que o seu nome vai estar em Curitiba ou vai poder se candidatar à presidência da República. A gente vive um problema que é muito fácil, que é o número excessivo de candidatos. A gente não tem apenas um bom nome. Temos o Alckmin, temos o Dória, e eu tenho certeza que a partir de dezembro, quando a gente tiver a nossa convenção nacional, um novo presidente nacional eleito, nós vamos ter um processo de escolha do nosso candidato
que, acima de tudo, dependendo do nome, a gente precisa ter uma boa proposta para o país, porque não basta apenas querer ser candidato, é preciso dizer de que forma nós vamos reconstruir o Brasil, nós vamos ter um arco de alianças, e nós vamos estar todo mundo junto no mesmo palanque. Qual é o aliado preferencial do PSDB nessa eleição? PMDB? Bom, vamos buscar, a partir do momento da definição do candidato e da definição das propostas que nós vamos apresentar, eu acho que arco de alianças o mais amplo possível. Apoio você não nega, independente de quem queira dar apoio a você. É claro que nós temos parceiros que foram já tradicionais de outras eleições. Já tivemos o apoio do DEM, já tivemos o apoio do PMDB em 2002, do PPS, enfim, vamos buscar, a partir da definição do candidato, todos os partidos que queiram somar conosco para que a gente possa implementar, a partir de 2019, um novo projeto para esse país. Hoje o senhor participou de uma operação, o senhor estava na operação, né? Nós mostramos até a sua presença na operação. Agora, essa operação contra esse shopping, que é do Lau Quinchon, todo mundo sabe que é um shopping ilegal do Lau Quinchon, que era amigo do Romeu Tuma, da Polícia Federal, há décadas. E vocês fizeram uma operação lá. O que essa operação tem de diferente com as operações que foram feitas no passado? Porque o shopping sofreu várias operações e voltou a funcionar como se nada acontecesse. A gente resolveu fazer aquilo que o prefeito João Dória tem praticado, é a parceria. Nós estabelemos uma ação conjunta, a Receita Federal e Prefeitura. Porque cada órgão tem o seu poder de polícia, o seu poder de fiscalização e a consequência na fiscalização que ele faz. Então nós somamos esforços a uma legislação que permite, a partir do momento que é constatado que é produto pirata que está sendo vendido, a Prefeitura pode cassar o alvará. Então, essa ação conjunta permitiu um reconhecimento por parte da Receita e a aplicação da lei por parte da Prefeitura, de forma que nós hoje não apenas fechamos para uma apreensão, para uma blitz, nós cassamos o alvará de funcionamento do Shopping 25, que é verdadeiro ilegalidade a céu aberto. Aquilo era um tapa na cara de todos aqueles que recolhem os seus tributos, que fazem a coisa dentro da lei, que estão seguindo a legislação. Aquilo, quem conhece, nós temos ali 900 lojas que estavam vendendo, e se espera ao final de toda a pesagem, que a gente tem ali algo em torno de 800 toneladas de material. Nós estamos falando aí de 2, 3 semanas de caminhões que vão ficar saindo de lá, recolhendo todo esse material. Algo em torno de 300 milhões de reais só o que estava lá. Dessas 900 lojas, não dá para dizer que algumas não eram ilegais, né? Praticamente todas elas. Ali não existia legalidade. A expectativa da Receita, que vai agora fazer essa aferição, é que algo em torno de 100% dos produtos ali comercializados sejam produtos piratas. Ela trabalha com uma margem em torno de 40%, cada apreensão que a Receita faz, normalmente 40% é efetivamente pirata, o resto é devolvido ao proprietário. Ali a expectativa da Receita Federal é que 100% seja produto pirata. Exatamente o que nos permite, nos deu tranquilidade para a decisão da Prefeitura de fechar, de lacrar, de cassar o alvará de funcionamento daquele espaço. Espero que a gente não volte a esse assunto no futuro. Eu também. E que mais do que isso, que aquele sirva de exemplo para outros lugares que ainda comercializam pirataria, que fazem que São Paulo seja a má referência no mundo, para que a gente possa mostrar que aqui em São Paulo a gente respeita a lei. Vamos falar um pouco do cenário nacional. Como é que o senhor está vendo o cenário nacional? Aliás, tem que fazer esse horário, né? Essa pergunta é feita quase 10 para as 8, porque às 8 muda, né? Exatamente. A gente vive num país em que uma semana é longo prazo. A gente sabe como começa segunda-feira e até sexta-feira não sabe quem foi preso, que delação que foi aceita, enfim, que nomes que vão surgindo e a cada vez números maiores e quantias que a gente não acredita. Como é que alguém tem 50 milhões dentro de casa em malas? Quer dizer, algo completamente fora da nossa realidade. Eu acho que, em primeiro lugar, é um bom momento a gente passar isso a limpo. Quanto mais a gente jogar as coisas para a luz, quanto mais a gente der publicidade, melhor, porque a gente aprende com os erros do passado e tenta evitar esses erros no futuro. Eu espero que com isso a gente possa, ano que vem, ter uma eleição que a população escolha melhor, vendo qual é o passado dos seus candidatos, quem é que está do lado desses candidatos, o que eles pretendem fazer, que a gente possa, ano que vem, ter uma eleição que não fique apenas você fez isso, você fez aquilo, mas que reforma política a gente quer para o país. O senhor acredita que a população brasileira, os eleitores, acreditem nos partidos ainda hoje? Não, imagina. Quem hoje acredita nos partidos políticos? A gente tem visto aí o resultado que foi a eleição no Amazonas, quantidade imensa de votos brancos, nulos, de abstenção, mas
Ano que vem, nós vamos ter um presidente eleito, 513 deputados eleitos, 81 senadores eleitos, 27 governadores eleitos. Então, a população vai ter que, dentro dessa revolta toda, aproveitar e canalizar essa raiva para a escolha de bons candidatos. Tá bem, eu espero que isso aconteça. Eu também. Tá bem, muito obrigado pela entrevista. Obrigado, que agradeço. Parabéns pelo regime. Obrigado, boa noite. Estela. Milhares de pessoas protestam em Barcelona pela independência da Catalunha. No dia em que ativistas tradicionalmente pedem a separação da comunidade catalã do resto da Espanha, cerca de 1 milhão de manifestantes se reuniram no centro da cidade com bandeiras e marcharam tocando tambores em apoio ao movimento. Depois da contestação do primeiro-ministro Mariano Rajoy, o tribunal espanhol suspendeu a lei que permitia convocar o referendo para decidir se o território deveria se tornar independente. A região possui o catalão como idioma oficial e representa 20% do PIB da Espanha. Em razão dos problemas econômicos do país, o movimento separatista se fortaleceu ao longo dos anos. O Jornal da Gazeta termina aqui. Essas foram nossas principais notícias. Preso desde ontem em São Paulo, Joesley Batista é levado para Brasília. O dono da JBS Friboi teria omitido informações e deve perder benefícios da delação. Polícia Federal realiza buscas em imóveis de Joesley Batista e de ex-procurador da República. Aumentam os sinais de fraudes na negociação para barrar ações na Justiça. Ministro Roberto Barroso, do Supremo, vai decidir se Temer deve ser investigado de novo. Pedido de inquérito fala em propinas no decreto sobre exploração de portos. Nova denúncia contra Lula aponta suborno em medida provisória. O ex-presidente já foi condenado por Moro e é réu em 6 processos. Fiscalização fecha um grande shopping na rua 25 de março, em São Paulo. Quase 1000 lojas da região são suspeitas de vender pirataria e contrabando. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Mais notícias em nossa edição das 10. Uma boa noite para você. Boa noite e até amanhã. Hoje, 10h30 da noite, no Todo Seu, tem a voz inconfundível do cantor Chico César.